Bom, olá a todos. Dando continuidade na nossa série sobre derivadas, nesse segundo episódio irei demonstrar algumas regras de derivação para vocês. Então aqui eu escrevi as 4 regras principais de derivação, as 4 primeiras que a gente aprende, né? Que é a regra de uma soma, a derivada de uma soma, de um produto e de um quociente, né? Vocês podem ver que essa daqui e essa daqui são mais ou menos equivalentes, né? É só você trocar o f pela função constante 1. Mas é bem mais fácil demonstrar essa e deduzir essa do que o contrário. Então é por isso que eu botei ela aqui. E também muitas vezes a gente usa ela diretamente. Para vocês que estão um pouquinho mais avançados em matemática no geral, vocês podem se perguntar que estão faltando duas. Está faltando a derivada de uma composição e de uma função recíproca. Isso eu vou deixar para um vídeo futuro, porque elas são um pouquinho mais técnicas e a gente utiliza elas mais em exercícios um pouquinho mais complicados. Então, nesse vídeo eu vou me focar na demonstração dessas 4 aqui, que são as principais, as básicas e essas que a gente aprende em primeiro. Vou começar com a derivada de uma soma, que diz que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Toda função que eu vou botar aqui, a gente vai supor que ela é derivável em certo ponto, em todo intervalo, para a gente não ficar perdendo tempo com isso, tá? Mas, obviamente, numa folha, sendo uma prova e tem uma demonstração que é necessária de ser feita, vocês têm que ser precisos e explicar que a função é derivável em tal ponto, ou se ela é derivável no intervalo x, por exemplo. Né? Então, vamos começar com a demonstração de uma derivada de uma soma, que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Ok? Para fazer todas essas demonstrações, a gente vai sair da definição que foi vista no último vídeo, que é basicamente que a derivada de x igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. A gente vai usar essa definição. Então, para a demonstração dessa fórmula, a gente vai supor que f de x igual a u de x mais g de x. A gente vai supor que f de x é uma soma de duas funções, né? Que obviamente são deriváveis, como eu disse, a gente vai supor que tudo funciona muito bem. E a gente vai trabalhar com isso, né? Então vamos primeiro manipular esse termo. O que significa isso com isso? Então, f de x mais h menos f de x dividido por h igual o que em termos de u de x e g de x? Vai ser a função u mais g evaluada em x mais h, menos a função u mais g em x, dividido por h. Como eu disse, é uma notação que parece um pouquinho nova, mas ela é fácil de entender. Basicamente, a gente pega a função, que é u mais g, e a gente vê ela no ponto x mais h. Isso equivale ao quê? Isso equivale a, basicamente, a função u vista em x mais h, mais a função g vista em x mais h, menos a função u vista em x, menos, porque o menos, né, menos com mais dá menos, a função g vista em x. Tudo isso dividido por h. E aqui a gente vai reconhecer algumas coisas. Porque basicamente a gente passa o u de x mais h, esse menos de u de x a gente passa para cá, e a gente vai dividir esse quociente. Então vai ficar u de x mais h menos u de x, dividido por h, mais g de x mais h, menos g de x, dividido por h. Eu simplesmente organizei os termos aqui, porque é tudo comutativo, né? A gente está em R, pouco importa, tipo, funciona com a soma. E eu dividi o quociente. Lembre que a soma de quociente, né? O denominador tem que ser igual. Então, a gente reconhece duas coisas. Então, se a gente passar para limite, né? De f de x mais h menos f de x dividido por h, vai passar a limite desses dois, que eu não vou escrever para não perder tempo, e a limite disso mais a limite disso, né? A limite de a mais b igual a limite de a mais limite de b. Ok? Então a gente vai distribuir e a gente vai reconhecer a derivada de u e a derivada de x. Então vai ser basicamente u, a derivada de u mais a derivada de g. Desculpa, a derivada de g. Então basicamente é a derivada de x, de f de x, que é basicamente u de x mais g de x, igual
a soma. Isso demonstra a nossa primeira forma. Vamos passar para a segunda forma, desculpa pelo tripé aqui, eu não estou conseguindo tirar, mas tudo bem. Que é a derivada de um produto, que diz que a derivada de um produto igual ao primeiro termo derivado vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes o segundo termo derivado. Para isso, a gente vai voltar para a definição de novo, que é o limite da taxa de variação. Então, a gente vai considerar uma função f de x que é igual a u de x vezes v de x, ok? Tudo derivável, então não tem muito problema. E a gente vai mexer com o termo f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso vai ser igual ao quê? Então a gente vai escrever o que isso significa. Como f de x é igual ao produto dos dois, então vai ficar u de x mais h vezes v de x mais h menos u de x v de x dividido por h. E aqui temos uma estratégia bem interessante, que é a estratégia de colocar e tirar. Basicamente a gente vai somar por zero. Obviamente a gente pode fazer isso, a gente soma por zero, né, porque isso não vai mudar nada, e aí vai manter a igualdade aqui. E como é que a gente vai fazer esse zero? Basicamente a gente vai adicionar v de x mais h vezes u de x. Então a gente vai adicionar e vai tirar isso. Então o que isso vai ficar? Isso é um igual, né? Então vai ficar u de x mais h vezes v de x mais h. Bom, eu vou escrever tudo de novo. Vou fazer bem por etapas para vocês entenderem. E aqui eu vou colocar e tirar. Bom, eu não vou ter muito espaço aqui, mas tudo bem. Então vai ficar mais v de x mais h vezes u de x. Ficou nojento, mas enfim, eu adicionei esse termo aqui. Menos, porque senão isso daqui não é mais verdade. Então eu tenho que tirar esse novo termo. Então vai ficar v de x mais h vezes u de x. Tudo isso dividido por h. Ok, por que eu fiz isso? Porque aí, agora, eu vou fatorizar por v de x mais h. Né? Eu vou fatorizar para conseguir forçar uma derivada em u. Ou seja, eu vou fatorizar v de x mais h com esse primeiro termo e esse daqui. Para ter um u de x mais h menos u de x. Então vamos lá, vai fazer v de x mais h fator d. Então o primeiro termo, u de x mais h. E o termo que eu escolhi, porque eu posso fatorizar pelo que eu quero, né? Eu posso deixar isso de fora, por exemplo. Então vai ficar menos u de x. Ok, esse é o primeiro fator. Né? E agora eu vou adicionar o resto. Então v de x mais h, u de x, menos u de x, v de x. Tudo isso dividido por h. E agora eu vou separar e eu vou reconhecer algumas coisas. Então primeiro eu vou separar em duas somas, né? E aqui eu vou deixar esse produto de fora. Então vai ficar v de x mais h vezes esse termo aqui, dividido por h. Mas, né, eu posso fazer isso, porque é um produto, então eu posso tirar ele meio desse quociente aqui. Mais v de x mais h. Eu vou fatorizar por u de x, né? Então vai ficar u de x vezes tudo isso. Então vai ficar v de x mais h menos v de x dividido por h vezes u de x. Era melhor eu ter feito da outra ordem, mas pouco importa, né? E agora a gente vai pegar o limite. Então o limite, quando h... Calma aí que não está saindo muito na câmera. Pronto. Então o limite quando h tende a zero desse termo aqui vai ser o quê? Quando h tende a zero, isso vai tender a v de x. Então isso não muda. Isso daqui é a derivada de u. Então vai ficar vezes a derivada de u. Mas isso é a derivada de v. Isso é simplesmente u, porque ele não depende de h, então ele não vai mexer. Então vai ficar assim. Isso conclui a nossa segunda demonstração. A nossa terceira demonstração, que é a derivada de uma função do tipo 1 sobre f, que é igual a basicamente a menos a derivada de f sobre f ao quadrado. Para demonstrar isso, a gente não tem truque, a gente vai atacar brutalmente com a definição novamente. Então aqui a gente vai mexer com o termo, então a gente vai fazer f de x igual a 1 sobre u de x. Então vai ficar f de x mais h menos f de x dividido por h igual ao quê? Então vai ficar 1 sobre
u de x mais h, menos 1 sobre u de x, dividido por h. Aqui eu vou passar no mesmo denominador, ou seja, eu vou multiplicar esse por esse, menos esse por esse. Então vai ficar u de x menos u de x mais h, sobre u de x mais h. Tudo isso dividido por h. Bom, aqui a gente tem uma torre, então não está muito legal. Então eu vou escrever isso de uma maneira diferente. Isso vai ficar u de x menos u de x mais h, dividido por h, vezes 1 sobre u de x mais h. Aqui fica um pouquinho mais visível para a gente. Só que aqui a gente está quase com uma derivada. Só que na verdade está na ordem errada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por menos 1. No caso a gente só vai inverter esses dois termos. Então vai ficar menos u de x mais h, menos u de x, dividido por h, vezes o segundo termo que não muda nada. Então vou escrever só de uma ordem diferente para ficar mais fácil. E agora a gente vai pegar limite. O limite, quando h tende a zero, desse termo aqui. Ok. Quando o limite tende a zero, aqui a gente reconhece a derivada de u. Então vai ficar menos u sobre isso. Quando h tende a zero, isso vai tender a u de x. Então vai ficar u de x vezes u de x, porque esse daqui não depende de h. Então vai ficar u de x ao quadrado. E isso basicamente é a nossa fórmula. Então, uma demonstração bem fácil, que vai nos ajudar bastante para a quarta e a última demonstração. Ok, para a última demonstração, que é basicamente a fórmula de um quociente, que é essa daqui que eu vou escrever para vocês. Para a demonstração dessa, a gente vai usar resultados que a gente já viu no vídeo, ok? Então, a gente vai fazer como a gente sempre fez, vai ficar f de x igual u de x sobre v de x. E aí a gente vai escrever dessa forma, u de x vezes 1 sobre v de x. Essas duas formas são equivalentes. E aqui a gente vai aplicar a regra do produto que a gente acabou de demonstrar. Então vai ficar a derivada de f igual a derivada de u vezes v de x, mais u de x vezes a derivada de 1 sobre v de x, que a gente acabou de ver, então vai ficar menos v de x sobre v ao quadrado de x. Então eu vou escrever isso de uma forma um pouquinho mais lisível. Então vai ficar menos u de x v de x sobre v ao quadrado de x. E aqui o que a gente vai fazer, a gente vai botar no mesmo denominador. Para estar no mesmo denominador, a gente tem que multiplicar esse primeiro termo por v de x, porque a gente quer um v ao quadrado de x. Então vai ficar a derivada de u vezes v de x sobre v ao quadrado de x, menos o outro termo que a gente não faz nada, porque a gente já tem o denominador que a gente quer. E basicamente, se a gente botar no mesmo denominador, a gente cai exatamente na mesma fórmula, que é o resultado que a gente está procurando. E isso conclui o vídeo e as 4 demonstrações que eu queria mostrar para vocês.